Queridos irmãos do Grupo Espírita Fraternidade, que Deus nos abençoe hoje, neste maravilhoso dia, com a alegria de poder aqui falar um pouco sobre o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita. Hoje a nossa mensagem é extraída do Livro dos Espíritos, parte terceira das leis morais, especificamente da lei de reprodução. Mas antes, oremos. Elevamos o pensamento a Deus, nosso Pai, para entrar em comunhão, Senhor, com os bons espíritos que nos guiam, que nos assessoram, que eles possam, Senhor, nos abençoar com essas energias positivas que vêm do alto, emanadas do seu amor. E assim, mestre querido, iniciamos a nossa conversa, dizendo graças a Deus. Muito bem, então nós vamos falar sobre o item da sucessão e aperfeiçoamento das raças, obstáculos à reprodução humana e do casamento e celibato, especificamente desses três itens. Na pergunta inicial, que começa do número 688, ou seja, 688, Kardec pergunta: há nestes momentos raças humanas que evidentemente decrescem, virá momento em que terão desaparecido da Terra? Eu acho, antes de entrar na resposta, importante a gente fazer uma reflexão de como a lei de reprodução que nós vamos tratar aqui está muito ligada à lei de progresso. E mais na frente nós vamos ver a medida dos itens que nós vamos destrinchar aqui. Então os espíritos respondem: assim acontecerá, né? As raças que vão decrescer, né? De fato, e outras vão tomar o seu lugar, como outras no futuro ainda tomarão a vossa. Ou seja, já entrou aqui na lei de progresso, mostrando aqui o progresso, mais especificamente aqui da parte dos corpos materiais, né? Que nós vamos olhar lá para o passado, como é que eram os corpos humanos que nós usávamos e quais os que a gente usa hoje, e no futuro quais serão os que nós utilizaremos, né? A benefício, né, da nossa jornada evolutiva. Então Kardec continua ainda falando sobre esse item específico. E pergunta se esses corpos são descendentes, né, dessas raças primitivas ou é uma criação nova. E os espíritos respondem, e aqui é muito importante o início da resposta: são os mesmos espíritos que voltaram. Aqui já é uma parte importantíssima da nossa querida doutrina espírita. Os espíritos, nós, né, que vivemos como seres imortais na espiritualidade, voltamos à carne, a reencarnação, né, para utilizar desses corpos para o nosso desenvolvimento intelectual e moral, e voltamos à erraticidade, ao plano espiritual. Então ele já começa respondendo isso, e isso é muito importante, né? Substituí-la-ão outras raças mais aperfeiçoadas que descenderão da atual. Quer dizer que é sempre uma sucessão e um aprimoramento desses corpos primitivos que vão se desenvolvendo, né, com a geração. Isso tanto do animal nós podemos observar, quanto do nosso próprio corpo físico, que vai se desenvolvendo, né, olhando lá para trás como é que eram os corpos utilizados, né, do homem primitivo e do que nós temos hoje. E assim se sucederá, né, na evolução dessa máquina que nós utilizamos, que é o nosso corpo físico, sempre se desenvolvendo. Continua então Kardec com seus questionamentos para os nossos esclarecimentos. Qual, do ponto de vista, o caráter distintivo, a principal característica, né, dominante das raças primitivas?
E a resposta é categórica: desenvolvimento pela força bruta. Lá no passado, na origem, era utilizada a força bruta, mais perto do animal, fazendo já referência da lei de progresso. Lá na origem, o homem tem instintos, como diz lá na lei de progresso. Vai se desenvolvendo. Então, lá na origem, era utilizada a predominância da força bruta. E agora, o contrário. O homem utiliza da sua intelectualidade para tirar proveito da natureza e se desenvolver muito mais. Daí não mais a necessidade daqueles corpos truculentos, do passado, mais ligado à animalidade. E hoje nós temos diferenciado o corpo que nós utilizamos hoje, muito mais voltado para o uso da intelectualidade, para aproveitar as bênçãos que vêm da natureza. Quando a gente vê aquele rio, aquele rio poderoso, e utilizamos ali de usinas hidrelétricas, faz com que aquela massa de água passe por aquela turbina e gere eletricidade. Olha que maravilha o uso da inteligência do homem, e a partir daí eletricidade para as cidades onde nós habitamos, e a partir da eletricidade sistemas elétricos e eletrônicos, o computador. Olha o avanço da humanidade e o que nós temos hoje, que maravilha, não é verdade? Então hoje, desenvolvimento mais intelectual, menos brutal. Lá na origem do ser humano, raças primitivas, força bruta. Hoje não, hoje a inteligência no desenvolvimento. Dando continuidade aqui aos esclarecimentos conduzidos por Kardec. Será contrário à lei da natureza o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência? E os espíritos respondem: tudo se deve fazer para chegar à perfeição, e o próprio homem é instrumento de que Deus se serve para atingir seus fins. Aqui eu já frisei para que a gente possa entender aqui a essência. O que quer dizer isso? Existe aquele questionamento: o homem pode ou não pode fazer determinadas coisas, mexer na natureza, que é mais ou menos a ideia dessa pergunta. E aqui, olha a sapiência dos espíritos, vem nos trazer. Não só isso, mas mostrando a nossa responsabilidade. O que ele quer dizer isso? O homem é co-criador com Deus, e como Jesus, o nosso mestre, nos disse, nós temos a obrigação de colaborar na obra da criação. E é assim que nós vamos colaborar na obra da criação, ajudando no desenvolvimento daquela natureza, em benefício do bem maior, do bem comum. Então essa é a essência do ensinamento, que o homem ele é-lhe dado a inteligência para, através da inteligência, ele utilizar dos seus fundamentos, conhecendo as faculdades e as ciências, para se desenvolver e construir um mundo melhor. Ele vai construir um mundo melhor, porque faz parte da obrigação do ser humano. Ele vai se desenvolvendo, vai crescendo em inteligência e tem a responsabilidade de ajudar na obra da criação. Olha isso aí, a importância de termos esta consciência. E aqui nós adentramos agora no item que fala sobre os obstáculos à reprodução, na pergunta de número 693. Ele pergunta assim: são contrários à lei da natureza as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? E a resposta é: tudo que embaraça a natureza em sua marcha
é contrário à lei geral. Aí Kardec vai desenvolver, que é muito interessante também, e vai entrar naquilo que nós já conversamos sobre a nossa responsabilidade. Entretanto, há espécies, o item A dessa pergunta, entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva. Seria nociva a outras espécies e das quais o próprio homem acabaria de ser vítima. Pratica ele ato repreensível, impedindo essa reprodução? E a resposta: Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar sem abusar. Bem, pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades. Não deve opor-se-lhe sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. E é ainda isso que o distingue dos animais, porque ele obra com conhecimento de causa. Aí vem a diferenciação do homem para o animal. Ele tem a consciência do que ele está fazendo e tem a responsabilidade de contribuir na obra da criação do Pai, de Deus, nosso Pai, como Jesus nos ensinou. Então, nós vamos utilizar, mais uma vez reforçando, daqueles conhecimentos, inclusive nessa área específica da reprodução dos animais e dos vegetais, para contribuir para o equilíbrio da natureza. Olha só que beleza, o papel realmente de co-criador, uma responsabilidade e uma bênção de Deus para nós, nos incumbindo de sermos participantes dessa obra divina. É uma maravilha, uma bênção. Que se deve pensar dos usos, pergunta de número 694, que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade. E isso mostra ou prova a resposta, a predominância do corpo sobre a alma e o quanto o homem é material. Aí aqui a gente já vai entrar no outro quesito, especificamente sobre o abuso da sensualidade do ser humano, a busca pela satisfação da sexualidade, em benefício do próprio desenvolvimento da criatura humana. Aí nós temos que tomar cuidado muito com a questão do egoísmo pessoal da criatura, porque aí ela dirige todas as suas forças para a obtenção do prazer através da sensualidade. E isso está ligado mais ao início, como nós voltamos lá, das raças primitivas dos animais, do que ligado a outra ponta, que é a nossa perfeição, quando nós buscamos a nossa perfeição. Então, quanto mais materializado o homem, mais próximo ainda da animalidade, mais selvagem, ele vai se dedicar à prática da sensualidade desregrada, meus irmãos. Então, essa é a questão intimamente ligada ao progresso da criatura. E, seguindo este pensamento, e dando continuidade no item aqui da lei de reprodução, nós entramos no subitem casamento e celibato. E aí a primeira pergunta: será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? E a resposta, como muitos já conhecem, é um progresso na marcha da humanidade. Então, o casamento é um progresso na marcha da humanidade. Quando dois seres se dedicam à sua união, por afinidade e amor, afeição entre eles, e constroem um lar, e nesse lar se desenvolve. É uma bênção,
Mas sem adentrar muito, vamos dar continuidade aqui nas perguntas, que é muito interessante. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? E aí a resposta, uma regressão à vida dos animais. Mais uma vez ratificando, porque lá na origem, no ser primitivo, mais animalizado, ele vai à busca da satisfação. A diferença do animal para o homem é que o homem tem a consciência, como nós já elucidamos aqui através das perguntas. Então nós temos a consciência de que esses atos do passado devem ficar no passado e o homem deve se dedicar ao seu aprimoramento. E o casamento é um sinal de aprimoramento da criatura, não é? Então nós vamos aqui seguindo os conselhos desses nossos bons amigos espirituais. Então, a abolição do casamento seria uma regressão, A abolição do casamento seria, pois, regredir a infância da humanidade, colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais, como nós já colocamos aqui. Está na lei da natureza ou somente na lei humana? Indissolubilidade absoluta do casamento. É uma lei humana a resposta. Muito contrário à natureza, mas o homem pode modificar suas leis, mas não as da natureza, que são imutáveis. Aqui é preciso a gente ter uma compreensão da vida da sociedade, aqueles casamentos que são casamentos criados por interesse, porque aí já é uma classe de união, que não existe aquela afeição sincera entre os seres, e também outra situação de que as criaturas humanas estão em processo de desenvolvimento. E muitas vezes nesse processo elas não conseguem resolver os seus problemas conjugais, e não conseguem se desenvolver neste lar que foi construído. Então muitas vezes por isso acontece. A partir do momento que a criatura vai se desenvolvendo, vai crescendo, ter mais capacidade de resolver os seus problemas de relacionamento. E esses problemas, uma vez resolvidos e sanados, a afeição imperando, e o amor imperando entre as criaturas, a continuidade ali será um fato, será lógica. Entrando agora no item que fala sobre o celibato, ele pergunta: o celibato voluntário representa um estado de perfeição aos olhos de Deus? A resposta não. E os que vivem assim por egoísmo, destaque-se, degradam a Deus e enganam o mundo. A outra pergunta é justamente o desenvolvimento dessa questão do celibato. E ele vem explicar para nós que aí é preciso fazer uma distinção entre aqueles irmãos que se dedicaram à humanidade, sacrificaram até uma vida conjugal, a construção de um lar, porque eles se dedicaram plenamente à humanidade. Irmãos que já cresceram, já se desenvolveram um pouco mais, então que tem um amor imenso, fraterno, para as criaturas, e tem uma missão aqui, e dentro da sua missão se dedicaram plenamente e acabaram não construindo um lar. E nós temos aí vários e vários exemplos, meus irmãos, dessas grandes criaturas que são verdadeiros exemplos para nós. Mas é preciso ter a consciência da nossa situação, do qual estágio que nós nos encontramos. Então, por isso, a questão do celibato aí é uma questão específica que não deve ser condenada nesses casos. Agora, por egoísmo, não. Por egoísmo, não. Aí é contrário aos olhos de Deus. E aí ele vem aqui nas perguntas 700 e 701 falar sobre a poligamia. Na pergunta 700 ele pergunta assim: a igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos constitui indício da proporção em que devam se unir? E a resposta é lógica: sim, porquanto tudo na natureza tem um fim.
Então, essa igualdade do número entre os sexos, né, masculino e feminino, então é feito de uma forma sábia dentro da natureza, para que o espírito possa se desenvolver. Eles vão se unir, né? Então, nós temos, eu acho importante, né, trazer, né, esse assunto. Nós temos potencialidades, o espírito em si não tem um sexo definido, né? Ele pode encarnar ora vezes no corpo masculino, ora vezes no corpo feminino. Por que isso? Porque ele vai desenvolver potenciais do corpo feminino e potenciais do corpo masculino, né? E nós temos a união perfeita aí, né, desses potenciais desenvolvidos na figura do Mestre Jesus. O que quer dizer isso, Adolfo? Ele é um espírito pleno, puro, desenvolvido, porque ele desenvolveu todas as potências do sexo feminino e todas as potências do sexo masculino, que significa, por exemplo, energia, força, com amor, com sensibilidade, com afeição, com carinho. Então é a união dessas potencialidades. Por isso o homem, né, o ser humano, ele vai nascer em corpos que vai permitir ou facultar estas possibilidades de desenvolvimento, né? Então, fechando parênteses, nós retornamos aqui para a última pergunta, né, que é a seguinte: qual das duas, poligamia ou monogamia, é mais conforme à lei da natureza? Então vamos ler aqui a sapiência dos nossos irmãos. A poligamia é lei humana, cuja abolição marca um progresso social. Casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres, porque eu já comentei. Na poligamia não há afeição, somente sensualidade. Se a poligamia fosse conforme a lei da natureza, deveria ter a possibilidade de tornar-se universal, o que seria materialmente impossível, dada a igualdade numérica dos sexos, né? Então, olha a lógica, né, do pensamento, né, da união desses seres, né? Em a natureza existe uma sabedoria, né? Então, quando acontece a poligamia, ou seja, a sensualidade impera, o homem está somente em busca do seu prazer, mais ligado à animalidade, à origem, né, a raças primitivas. Então precisamos vencer isso e olhar para frente, para o nosso crescimento, né? Então, lá na origem, instintos, como diz o Evangelho, e lá na ponta, amor, sentimentos. Então nós temos que direcionar nossas forças para o desenvolvimento desse sentimento e deixar para trás, né, essa questão mais animalizada, que é a utilização do sexo somente para a obtenção de prazer, da sensualidade, da luxúria, não é, meus irmãos? Então, agradecendo a Deus sempre por essas orientações que nós temos aqui no Livro dos Espíritos, né, trazendo para a nossa realidade. Muitas vezes a gente precisa vencer, né, as nossas fraquezas íntimas, individuais, que cada um de nós carrega, né, para chegar naquele estágio, né, que nós almejamos no futuro. Mas o esclarecimento é sempre importante, nos dá lucidez para a gente ter a nossa consciência desperta do caminho que nós devemos seguir. Oremos. Agradecemos a Deus, nosso Pai, sempre, Senhor, pelas bênçãos e a luz do Evangelho, desta obra maravilhosa do Livro dos Espíritos, que possamos, Mestre, cada vez mais analisar e estudar, né, toda essa sabedoria, né, que a doutrina espírita traz para nós. Abençoa, Senhor, os nossos lares e todos os nossos irmãos. Que assim seja, graças a Deus.